Imagine encontrar uma máscara feita de jade, perfeitamente polida, repousando sobre os restos de um antigo governante maia. Um objeto que não apenas brilhou sob a luz do tempo, mas que também parece carregar um mistério ancestral. Para os maias, o jade não era apenas uma pedra preciosa, mas um elo sagrado entre o mundo dos vivos e o dos deuses. Essa máscara poderia ser a chave para a imortalidade ou um portal espiritual capaz de conduzir a alma a reinos além da compreensão humana. Sua cor verde, intensa e profunda, simbolizava o sangue que corria nas veias da vida, o vigor das colheitas e o poder da criação. Não é à toa que essa pedra era mais valiosa do que o ouro. Hoje, exploraremos a enigmática máscara de jade dos maias e tentaremos decifrar se ela é um simples símbolo de poder, um amuleto de vida eterna ou algo ainda mais profundo. Entre os povos meso-americanos, poucas pedras tiveram tanto prestígio quanto o jade. Para os maias, sua cor verde intensa não representava apenas beleza, mas sim a própria essência da vida. Comparada ao vigor da vegetação, à fertilidade da terra e ao sopro vital do milho, alimento sagrado que sustentava toda a civilização. O jade era visto como um coração pulsante da natureza, e quem o possuía carregava consigo um fragmento da eternidade. Os arqueólogos descobriram que reis e nobres eram frequentemente enterrados com ornamentos de jade, como se essa pedra fosse uma garantia de proteção no além. Máscaras, colares e pingentes eram moldados com precisão quase impossível, mostrando que não se tratava apenas de adorno, mas de um elemento ritualístico. As máscaras mortuárias, em especial, recobriam o rosto dos falecidos para preservar sua identidade e conceder-lhes uma segunda existência. Essa prática sugere que os maias acreditavam que o jade era uma chave espiritual, capaz de manter a alma intacta e conectada ao divino. Mas por que essa obsessão tão marcante? Talvez porque acreditassem que a pedra era a própria manifestação da energia dos deuses, um fragmento eterno da criação. Mas será que essas máscaras eram apenas símbolos de status ou guardavam um propósito ainda mais secreto? Entre todos os artefatos já descobertos, a mais célebre é a máscara do rei Pakal, encontrada em sua tumba no Templo das Inscrições, em Palenque. Feita com finas placas de jade encaixadas como um mosaico perfeito, a peça não apenas revelava a habilidade artesanal maia, mas também carregava uma aura de mistério que atravessou os séculos. O rosto sereno de Pakal, eternizado em tons de verde, parece contemplar não a morte, mas uma nova jornada. Os maias acreditavam que os governantes não eram apenas líderes terrenos, mas seres destinados a se transformarem em divindades após sua partida. A máscara, nesse contexto, seria a armadura espiritual do rei, protegendo-o de forças negativas enquanto o guiava ao Xibalbá, o submundo maia. Alguns estudiosos defendem que a máscara tinha a função de resguardar a alma real e permitir que ela atravessasse os portais do além, garantindo o renascimento em outro plano de existência. Outros, porém, acreditam que esse objeto era muito mais do que um amuleto funerário. Poderia ser um artefato sagrado, um mapa astral para acessar dimensões desconhecidas, talvez até uma forma de comunicação com o cosmos.
Estaria Pakal usando sua máscara não para descansar em paz, mas para atravessar portais cósmicos rumo ao eterno? O achado das máscaras de jade em sepultamentos reais levantou inúmeras perguntas que ainda ecoam na arqueologia moderna. Por que investir tanto esforço em peças que ficariam escondidas sobre a terra por séculos, invisíveis até mesmo para seus descendentes? Alguns estudiosos sugerem que as máscaras eram códigos visuais, mensagens destinadas diretamente aos deuses, como se cada detalhe fosse um idioma secreto que apenas o mundo espiritual pudesse compreender. Outros sustentam que serviam como mapas espirituais, indicando caminhos secretos no além, orientando a alma do falecido como uma bússola sagrada. Lendas maias falam de governantes que, ao morrer, não desapareciam, mas se transformavam em forças cósmicas, retornando como constelações ou protetores invisíveis de seu povo. A máscara, nesse caso, seria a ponte entre a humanidade e a divindade, o elo entre carne e eternidade. Curiosamente, muitas dessas máscaras mostram feições idealizadas, quase sobre-humanas, reforçando a ideia de que o morto não era visto como apenas um homem, mas como um ser em transição. Mas, se essas histórias são apenas mitos, como explicar a precisão, a simbologia e o magnetismo desses objetos que parecem desafiar o tempo e a lógica comum? Uma aura de mistério que envolve as máscaras de jade alimentou não apenas pesquisadores acadêmicos, mas também uma legião de entusiastas de teorias alternativas. Há quem sugira que o jade poderia funcionar como um condutor de energia espiritual, vibrando em sintonia com campos cósmicos invisíveis. Outros defendem que os maias dominavam conhecimentos esotéricos tão avançados que suas máscaras eram, na verdade, dispositivos para expandir a consciência e atravessar dimensões de percepção. Alguns estudiosos do ocultismo afirmam que a frequência energética do jade estaria ligada ao coração humano, sendo capaz de alinhar a alma ao cosmos. Teorias ainda mais ousadas vão além, sugerindo que esses objetos poderiam servir como instrumentos de comunicação com entidades ou civilizações de outros mundos. Estaria a máscara de Pakal ligada a possíveis contatos cósmicos? E se a verdadeira função dessas máscaras fosse permitir ao espírito maia não apenas sobreviver à morte, mas se conectar a forças que hoje chamamos de extraterrestres? Seria possível que civilizações antigas realmente compreendessem segredos sobre a vida e a morte que ainda hoje permanecem inacessíveis para nós? Mesmo após séculos, a máscara de jade continua a intrigar arqueólogos, historiadores e espiritualistas. O fascínio por esse objeto não se deve apenas à sua estética impecável, mas ao que ele representa, a busca incessante pela eternidade. Cada detalhe, cada fragmento verde polido carrega consigo o peso de uma cultura que via na morte não o fim, mas a transformação para um novo estado de existência. Para os maias, a vida era um ciclo contínuo e a máscara representava a passagem segura entre um estágio e outro. Hoje, exposta em museus ou guardada em sítios arqueológicos, a máscara não perdeu sua força simbólica. Ela nos lembra que os maias não se contentavam com poder ou riquezas terrenas, ansiavam pelo contato direto com o divino. Para alguns, é apenas uma obra de arte funerária. Para outros, uma prova de que os antigos conheciam segredos que ainda não compreendemos.
E talvez, ao contemplarmos essas máscaras, não estejamos apenas observando o passado, mas tocando de leve em um mistério que continua vivo, escondido nas frestas do tempo. Mas será que um dia conseguiremos decifrar esse enigma por completo? Ou a máscara sempre guardará o segredo de sua verdadeira função? A máscara de jade dos maias permanece como um dos maiores enigmas do mundo antigo. Seria apenas um objeto funerário destinado a honrar governantes e preservar seus feições? Ou seria, de fato, uma chave para a vida eterna, um portal para dimensões espirituais além da compreensão humana? O mistério persiste, e talvez seja justamente essa névoa de segredos que torna o artefato tão fascinante. O jade, com seu brilho eterno, continua a nos provocar a refletir sobre a vida, a morte e o que pode existir além delas. E enquanto não desvendarmos sua função exata, essa máscara seguirá como um elo silencioso entre o homem e o infinito. Se você gostou dessa jornada pelo mistério e pela história, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos enigmas.